Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Shalom de Yahushua a todos. Mais uma vez eu estou aqui para nós estudarmos a palavra de Yahushua e hoje nós vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito do batismo na morte de Yahushua. Isso você não encontrará no sistema religioso hoje. Hoje ensina-se o batismo nas águas, algo que a Escritura não ensina, mas você não vai encontrar jamais um estudo sobre o batismo na morte de Yahushua. Vamos começar? João Batista, o último profeta da lei da antiga aliança, sendo ele um profeta da transição, pregava o arrependimento e preparava o povo porque o reino de Yahushua estava chegando. E segundo as Escrituras, ele falou algo importante. Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem Yahushua, que é mais poderoso do que eu, e Yahushua vos batizará com o Espírito de Yahushua e com fogo. Então quem batiza com água? João. E quem batiza com o Espírito de Yahushua? Se João batizou com água e Yahushua batiza com o Espírito de Yahushua, nós temos quantos batismos? Historicamente diríamos 2, mas Efésios 4 diz que há um só batismo. Há um só porque o batismo nas águas já passou, foi transitório. Portanto, hoje só há um batismo na nova aliança. Este Espírito de Yahushua, previamente anunciado por João Batista, é a promessa de Yahushua, o Pai. Então, antes de subir, Yahushua confirmou isto. Irmãos, dentro de alguns dias, Yahushua os batizará com o seu Espírito. Fiquem em Yahushalã e esperem a promessa do Pai. Os discípulos já haviam passado pelo batismo de João, mas isso era apenas uma figura de algo maior. Porém, a diferença, o divisor de águas, estava por vir. Eles iriam ser cheios do Espírito de Yahushua e receberiam poder para testemunhar em Yahushalã, Samaria e confins da terra. E esse batismo que João Batista falou se cumpriu. Chegou o Pentecostes e 120 pessoas estavam reunidas e receberam esse poder do alto e falaram em outras línguas, profetizando segundo o Espírito de Yahushua os concedia. O apóstolo Shaul, chegando em Éfeso, não perguntou aos discípulos se eles haviam sido batizados na água. O que Shaul perguntou a eles é se haviam recebido o Espírito de Yahushua. Eles, na verdade, já haviam sido batizados em água. E Shaul explicou que João estava dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir, ou seja, Yahushua. O texto diz que eles foram batizados nas águas? Não. O texto não diz que eles foram batizados nas águas. A água nem é mencionada aqui. O que é mencionado aqui é a imposição de mãos e que eles receberam o Espírito de Yahushua, assim como a pergunta que o apóstolo faz no início. Porque no início ele havia perguntado: vocês receberam o Espírito de Yahushua quando crestes? O texto de Efésios 4, do 4 a 5, diz que há um só corpo, o corpo de Yahushua. Há um só Espírito, o Espírito de Yahushua. Há um só Rei, o Rei Yahushua. Há uma só fé, a fé em Yahushua. Há um só batismo, o batismo em Yahushua. No tempo da lei, quando um gentio queria fazer parte da comunidade de Israel, João Batista, e mesmo antes de João Batista, eles tinham este banho de purificação, eles passavam pelas águas. Mas isso era apenas uma sombra, algo transitório de algo maior. Quando Ialdins e gentios seriam introduzidos
no corpo de Yahushua pelo poder do Espírito de Yahushua. Yahushua agora já não tinha mais dois povos com inimizade. O que aconteceu ali naquele madeiro de execução do nosso Salvador Yahushua foi o divisor de águas. Yahushua de dois povos fez um novo homem. Yahushua pelo madeiro de execução reconciliou esses dois povos com Yahushua. Yahudinos e gentios. Dois povos completamente diferentes. O povo que adorava Yahushua e o povo que tinha seus ídolos. Mas, ali no madeiro, Yahushua criou em si mesmo um novo homem. Veja, isso é algo poderoso para nós ficarmos distraídos com cerimônias e banhos cerimoniais, como se ainda fizéssemos parte da antiga aliança. Rudimentos fracos que não podem nos salvar. Pelo madeiro de Yahushua, ele fez a reconciliação desses dois povos, formando assim um só corpo. Isso é maravilhoso. Então, como nós podemos ver, pelaquilo que a Escritura nos ensina, não pelaquilo que a tradição dos homens e aquilo que a doutrina de homens nos mostra, é que o batismo de João Batista era apenas um símbolo da passagem da morte para a vida, um contraste entre a morte e a vida, um contraste entre a morte e a ressurreição, porque por meio da morte de Yahushua no madeiro e do Espírito de Yahushua, todos têm acesso a Yahushua. Todas as pessoas hoje podem ter o mesmo acesso ao reino de Yahushua, ao corpo de Yahushua, à nova aliança, por intermédio de um só Espírito. A nossa realidade passada era o que éramos em Adão, a herança que recebemos de Adão. Mas hoje, na nova aliança, no reino de Yahushua, no corpo de Yahushua, na igreja de Yahushua, a realidade hoje é o que nós somos em Yahushua. Assim diz o texto, Romanos capítulo 5, verso 18. Assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então esse batismo na morte faz a diferença, faz a transição entre aquilo que éramos no passado e aquilo que somos hoje. E nós precisamos entender a importância daquele ato de entrega de Yahushua em submissão ao Pai e a nosso favor. Essa é a herança de Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas toda a glória seja dada a Yahushua, que isso é o que nós somos em Yahushua. Pela obediência de um só homem, Yahushua Mashiach, o ungido de Yahushua, muitos foram feitos justos. Isto não é forte para você, isto não é importante para você, certamente eu creio que é. Este texto aqui de Romanos 6, eu fico alegre toda vez que eu leio ele hoje, porque o nosso condicionamento de que precisamos das cerimônias e que as cerimônias são importantes, burlava o meu entendimento e eu só conseguia ler esse texto de outra forma. O texto é muito claro. Ele diz, todos nós que fomos batizados em Yahushua, fomos batizados como? Na sua morte, na morte de Yahushua. Então, outras palavras, não é algo que acontece hoje, ontem ou amanhã, é algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. É algo que aconteceu no passado. E como aconteceu? Na morte do nosso Salvador Yahushua. Mas, com aquele condicionamento antigo, aí eu começava a ler. Todos nós que fomos batizados em Yahushua. E isso traz até tanta confusão, porque aí eles jogam essa cerimônia para atribuir a ela os nomes desse batismo em água, os nomes em que são feitos esse batismo em água. E aí a confusão é muito grande, a lista é extensa. Mas, gente, quando nós nos atentamos para a palavra apenas,
tudo está muito claro. Fomos batizados em Yahshua, como João Batista falou. Mas a pergunta é, como fomos batizados em Yahshua? Fomos batizados em Yahshua na sua morte. E nós podemos ler com entendimento. Todos nós que fomos batizados em Yahshua, fomos batizados na morte de Yahshua, ou como está lá na sua morte. O texto de Romanos 6,4 diz: fomos sepultados com Yahshua pelo batismo na morte de Yahshua, para que, como Yahshua ressuscitou dos mortos, pela glória de Yahweh, andemos em novidade de vida. Então, como nós podemos ver aqui, isso não aconteceu de forma banal. Isso não aconteceu de forma sem qualquer importância. Muito pelo contrário, isto é muito rico. Isto diz respeito àquilo que Paulo fala em Efésios, as riquezas insondáveis do Mashiach. Isto que aconteceu ali no madeiro de execução do nosso Salvador tem um propósito. Como fomos sepultados com Yahshua na sua morte. E por que tudo isso aconteceu? Para que andássemos em novidade de vida. Romanos 6,6. Todos nós gostamos deste versículo. Há 40 anos atrás, no estudo bíblico, eu já aprendi esse versículo. O nosso homem velho foi com Yahshua morto no madeiro, para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais o pecado. Sempre se falava de velho homem e eu entendia parcialmente, mas agora eu posso ver que a morte desse velho homem foi o meu batismo na morte. Eu fiz até uma pergunta aqui: onde está o batismo na morte nesse texto? Está na morte do velho homem. Este mesmo versículo que muitos de nós já conhecem há muitos anos. Yahshua é esse grão de trigo que caiu na terra e morreu. E porque morreu, ele não ficou sozinho. Ele produziu muitos frutos. Esta é a vida de Yahweh. E toda vez que uma semente, ela germina, ela brota da terra, isso já era uma figura de coisas celestiais, de coisas espirituais. Se já morremos com Yahshua, cremos que também com Yahshua viveremos. Onde está o batismo na morte? A nossa morte com Yahshua. E o que produziu esse batismo na morte de tão importante é que hoje com Yahshua nós vivemos e que um dia com Yahshua nós vamos ressuscitar desse nosso corpo terreno e teremos um corpo semelhante ao dele. Isso não é maravilhoso? Havendo Yahshua ressuscitado dos mortos, Yahshua já não morre? Oh, aleluia! Yahshua já não morre. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. A morte não tem mais poder sobre Yahshua. Então, para que serve o batismo na morte na nossa vida hoje? Para que sejamos como Yahshua. Porque todos nós que fomos batizados na morte de Yahshua, a morte simplesmente não tem poder sobre as nossas vidas. Esse plano é perfeito. Isto é maravilhoso. Como eu disse, esse batismo na morte de Yahshua é o nosso referencial. E toda vez que nós lermos nas Escrituras, em Yahshua, no Mashiach, nós vamos lembrar desse batismo na sua morte. Porque depois que isto aconteceu ali e que nós tomamos posse, a nossa vida não é mais a mesma. Yahshua morreu para o pecado e vive para Yahweh. Em Yahshua nós também morremos para o pecado e vivemos para Yahweh. Então, essa deve ser a nossa vida e o nosso testemunho. Assim também devemos considerar-nos mortos para os pecados e vivos para Yahweh. Porque esta é a nossa realidade. Por causa daquilo que aconteceu ali naquele madeiro de execução. A palavra diz que nós estamos mortos para a lei. Mas por que estamos mortos para a lei? Estamos mortos para a lei por meio do corpo de Yahshua.
Estamos mortos para a lei porque nós fazemos parte do corpo de Yahshua. Estamos mortos para a lei. Para quê? Para que sejamos de Yahshua, que ressuscitou dentre os mortos, a fim de dar frutos para Yahweh. Então estamos mortos para a lei por causa do batismo na morte de Yahshua. Nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua, porque a lei do Espírito de vida em Yahshua os livrou da lei do pecado e da morte. Porque nenhuma condenação há por causa do batismo na morte de Yahshua. Esse batismo na morte de Yahshua nos fez ser um com Yahshua. Por causa desse batismo na morte de Yahshua, hoje nós podemos dizer que estamos em Yahshua. Então, por isso não há nenhuma condenação para quem? Para os que estão em Yahshua. Então, é maravilhoso o que? Estar em Yahshua. E o que esse batismo na morte realizou ali no madeiro? Ali foi gerada uma lei de espírito de vida que nos redimiu, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Hoje que impera em nós não é a morte, mas é a vida. E tudo isso mudou onde e quando e por meio de quê? No batismo na morte de Yahshua. Se Yahshua está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O que diz aqui que esse corpo está morto significa esse corpo físico, né? Não é o corpo espiritual no qual nós estamos dizendo um corpo que somos um só corpo com ele, mas sim esse corpo físico. O ponto importante aqui é que por meio do batismo na morte de Yahshua, estamos vivos por causa da justiça de Yahweh. Mais uma vez, temos um texto aqui, na primeira carta aos Coríntios. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é Yahudins, que é gentios, e todos temos bebido de um espírito. Todos nós fomos batizados na morte de Yahshua, pelo espírito de Yahweh. Então, o que esse batismo na morte de Yahshua produziu? Um corpo. E quem pode participar desse batismo na morte de Yahshua? Todas as pessoas. A salvação está aberta a todas as pessoas, ainda que sabemos que nem todas serão salvas e que nem todas receberão essa salvação que hoje é dada de graça. Mas está aberto a todos. Amados, como nós podemos atribuir alguma importância ao batismo nas águas, se algo maior já veio? Como nós podemos ainda nos apegar a rudimentos antigos e práticas da velha aliança, coisas transitórias do tempo da lei, se a palavra que é luz para o nosso caminho diz: se alguém está em Yahshua, é nova criatura. Se alguém está em Yahshua, as coisas velhas já passaram. Se alguém está em Yahshua, tudo se fez novo. Você crê que tudo se fez novo na sua vida? Então você está em Yahshua. Você, pela fé, um dia creu naquilo que aconteceu no madeiro de execução. Então, você é alguém que foi batizado na morte de Yahshua. O apóstolo Shaul, que na nossa tradução está apóstolo Paulo, nesse texto em Gálatas aqui, a declaração que ele dá é que ele tomou posse e tem isso como em alta estima, tem isso como algo rico, precioso, riquíssimo, maravilhoso. Olha a declaração do nosso irmão: já estou morto com Yahshua. Porque Shaul está morto com Yahshua? Porque Shaul foi batizado na morte de Yahshua. E porque Shaul foi batizado na morte de Yahshua, ele diz: e vivo não mais eu, mas Yahshua vive em mim. Alguém pode dizer: não, mas essa declaração é uma declaração de alguém muito espiritual. Paulo era um homem muito espiritual, Paulo era um apóstolo, um grande pregador, um grande homem de Yahweh, como dizem. Então ele poderia dizer isso, mas quem sou eu? Não, amado. Isto não é realidade para grandes homens. No reino de Yahweh não existe grandes e pequenos, existem servos. Ele disse: já estou batizado na morte de Yahshua e já estou morto com Yahshua. Então no verso seguinte ele continua: uma vez que eu já estou morto em Yahshua e com Yahshua,
por meio da morte de Yahshua, esse resto de vida que eu tenho aqui na minha carne, nesse corpo transitório, eu vivo esta vida na fé de Yahshua. Eu vivo essa vida sendo um com Yahshua, sendo um corpo com Ele, buscando me conformar-me com a vontade que aquilo que Ele me traz, que é a vontade do Pai, porque Ele é um com o Pai. E eu sou um com Ele, com o Pai. E a vida que agora vivo na carne, vivo esta vida na fé de Yahshua, o Filho de Yahweh que me amou e se entregou por mim. Vivo esta vida na fé de que sou um corpo com Yahshua. O que está dizendo aqui? Que todos que foram batizados nas águas já se revestiram de Yahshua? Não, as águas já ficaram lá no Rio Jordão. O texto de Gálatas 3, 27 a 28 diz: todos que foram batizados em Yahshua já se revestiram de Yahshua. Em outras palavras, porque a Escritura é um só corpo, ela não pode contradizer-se. Todos que foram batizados na morte de Yahshua já se revestiram de Yahshua. E nisso não há Yaldim, nem gentio, não há servo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos somos um corpo em Yahshua. Todos que foram batizados na morte de Yahshua são um corpo com Yahshua e já se revestiram de Yahshua. E aqui está mais um daqueles versículos que a gente ouve há 40 anos. Os que são de Yahshua mataram a carne com suas paixões e desejos. Mas a pergunta é: quando é que essas pessoas passaram a ser de Yahshua? No batismo, na morte de Yahshua. Outra pergunta: quando é que essas pessoas mataram a sua carne? Mesma resposta: no batismo, na morte de Yahshua. Eles mataram a sua carne. Ali tudo aconteceu. Se vivemos no espírito de Yahweh, andemos também no espírito de Yahweh. Só para nós entendermos melhor aqui, eu pergunto: por que hoje nós vivemos no espírito de Yahweh? Hoje nós vivemos segundo o espírito de Yahweh, porque somos um só corpo com Yahweh. E isto aconteceu não naquele dia em que nós levantamos a mão no lugar em que, segundo o nosso entendimento, era chamado de igreja. Não numa praça. Ali nós tomamos posse. Mas isto aconteceu quando Yahshua morreu no seu madeiro de execução. O que aconteceu ali fez com que pudéssemos hoje viver no espírito de Yahweh e, maravilhosamente, em consequência disso, também andar no espírito de Yahweh. O batismo na morte de Yahshua nos introduziu no corpo de Yahshua. Isso nós temos que ensinar aos outros. Isso nós temos que tomar posse para nós mesmos, porque isso é a vontade de Yahweh. Isso é grande. No tempo do apóstolo Shaul, apóstolo Paulo, ele, ao trazer esse evangelho das insondáveis riquezas do Mashiach, ao pregar essa nova aliança, ele era constantemente bombardeado de questões onde pessoas religiosas queriam anular o ensinamento dele, que na verdade não era dele, mas de Yahweh. E certa vez ele diz: esses mesmos que se circuncidam não guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, a não ser no madeiro de execução de nosso rei Yahshua Mashiach. Então, por que Paulo se alegrava no madeiro? Então, por que Paulo queria gloriar-se no madeiro de execução de Yahshua? Porque foi ali que tudo aconteceu. Foi ali o divisor de águas, foi ali que a vida dele mudou, foi ali que as nossas vidas mudaram, e foi ali que o próprio Yahweh realizou todas as coisas e reconciliou consigo todas as coisas. Então, mais uma vez enfatizando aqui, porque o apóstolo havia sido batizado na morte de Yahshua, ele pôde fazer essa declaração importante: pelo madeiro de execução de Yahshua, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. E hoje
nós que passamos por esse batismo, podemos fazer a mesma declaração: que no madeiro de execução de Auschwitz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Naqueles dias, Paulo ensinava tanta riqueza ao povo. Paulo pregava a nova aliança aos gentios e sempre alguém vinha por trás e dizia: olha, tudo bem que ele está ensinando essas coisas, mas vocês precisam circuncidar-se. Essa riqueza que Shaul está ensinando, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. E por causa disso temos esta declaração que foi preservada até os nossos dias. Em Yahshua, no poder de Yahweh que se manifestou através de Yahshua, no batismo na morte de Yahshua, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, mas o que tem poder é o ser uma nova criatura. O que é importante não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Essas coisas não fazem diferença. Essas coisas não são importantes. O que vale, o que realmente tem peso, é ser uma nova criatura. Em Yahshua, o batismo das águas não tem poder algum. Nós podemos fazer a mesma comparação aqui. Nesse versículo nós temos um ensinamento, um conselho, uma ordem até, para a gente jogar fora o que é velho, para a gente pegar o lixo, colocar tudo no saco e deixar lá fora. Despojar, desvestir daquilo que é velho. Por que desvestir daquilo que é velho? Porque temos em nós hoje aquilo que é novo. Assim está escrito: vos despojeis do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano, e vos revistais do novo homem que, segundo o Yahweh, é criado em verdadeira justiça e santidade. Que novo homem é esse que é criado em verdadeira justiça e santidade? É aquele homem que foi gerado lá no madeiro. Aquele homem que passou a ter realidade quando nós tomamos posse desse batismo na morte de Yahshua. Em Yahshua, o novo homem ressuscitou dentre os mortos. Amados, como nós vamos dar importância às águas cerimoniais, ao lavar cerimonial de águas, diante de uma declaração dessa? Olha, Yahweh nos ressuscitou juntamente com Yahshua e nos fez sentar nos lugares celestiais juntamente com Yahshua. Então, se ali, naquele batismo na morte de Yahshua, nos tornamos um só corpo com Ele e vivemos neste mundo juntamente com Ele, e também com Ele nos assentamos nos lugares celestiais, porque está escrito que Yahshua está sentado à direita de Yahweh. Então nós estamos sentados com Yahshua à direita de Yahweh. Se tudo isso aconteceu por causa desse grande feito ali no madeiro de execução do nosso Salvador, como nós podemos pensar em batismo em água e pregar isto e fazer exigências? Na verdade, isso funciona muito como um gancho, porque antes das pessoas passarem por essa cerimônia, elas não têm obrigação religiosa, mas depois o seu nome é arrolado, depois ela tem que contribuir com aquela associação, depois ela tem que frequentar as reuniões, e aquilo funciona como um gancho. Mas algo mais poderoso está sendo ensinado nas Escrituras, e devemos tomar posse disso. Os batizados na morte de Yahshua estão sentados com Yahshua. Então, diante de tão rica realidade, diante desta insondável riqueza que está numa cheia, que hoje os gentios podem fazer parte deste mesmo corpo e não apenas aquele povo que adorava Yahweh. Diante de tudo isto, devemos procurar o quê? As coisas terrenas, as coisas religiosas, procurar batismo em água? Não. Se já ressuscitamos com Yahshua, devemos procurar as coisas do alto, onde Yahshua está sentado à direita de Yahweh. Os ressuscitados com Yahshua não devem buscar as coisas terrenas e as coisas religiosas, como o batismo nas águas, porque um batismo poderoso, sobre o qual o profeta da lei, João Batista, já anunciou há muito tempo. Esse tempo chegou, essa realidade chegou, esta promessa do Pai, realizada pelo Espírito de Yahweh,
é a nossa realidade de hoje. Que possamos tomar posse disso. Irmãos, esta é a porção de hoje. Fica na Shalom de Alcha. Um forte abraço a todos.